de Chile na quinta-feira, jogo que você vai ver com a gente aqui no Fox Sports. Vamos lá com o repórter Ricardo Lai, que acompanhou a chegada. Tudo bem, Lai? Boa noite. Oi, Edu, boa noite a você, a todo mundo ligado no Central Fox. A delegação do Cruzeiro acabou de desembarcar aqui em Santiago. Aqui está o ônibus do Cruzeiro. O último jogador que passou por aqui foi o Thiago Neves. Aí você vê um dos diretores do Cruzeiro ali na porta, que é o Benício Queiroz. Passou o presidente do Cruzeiro. O primeiro a entrar no ônibus foi o técnico Mano Menezes. O Cruzeiro que precisa se reabilitar na Conmebol Libertadores, grupo 5, é o último colocado. Tá com o Vasco da Gama, né, com apenas 1 ponto, mas tem um saldo pior do que o Vasco. E precisa de um resultado positivo aqui contra a Universidade de Chile. No histórico são 4 jogos, 4 vitórias. O Robinho e o Thiago Neves conversaram aqui com a imprensa. E o Thiago Neves, por exemplo, acredita que vai ser um jogo bastante corrido. Não há uma pressão, mas uma preocupação pelo resultado positivo. E do outro lado, né, a Universidade de Chile está bastante abalada por causa da derrota de virada no clássico de domingo contra o Colo-Colo. E a gente agora confere, os jogadores do Cruzeiro falaram por aqui, o Robinho e o Thiago Neves projetando essa partida pela Conmebol Libertadores. É difícil, já era pra gente ter vencido na Libertadores, né? Já jogamos o jogo em casa, não tem mais a desculpa da estreia, né? Primeiro foi a estreia, agora não tem mais desculpa, agora a gente precisa vencer. A gente precisa dessa vitória muito, muito, muito. A gente sabe das dificuldades que vai ser jogar aqui, mas a gente precisa vencer. Questão de superação, o time já enfrentou isso na Copa do Brasil, na decisão do Mineiro. Vocês estão levando esse exemplo também agora para a Libertadores? Olha, é sempre bom, exemplos vitoriosos é importante você levar. Então a gente vai levar a superação, a gente precisa da vitória de qualquer maneira. Claro que não vai ser um jogo de desespero, né? Porque também se desesperar acaba perdendo. Mas a gente vai em busca dessa vitória sem dúvida. Você espera um jogo aberto assim ou mais estudado, fechado? Porque as rodadas vão passando, o Cruzeiro precisa se reabilitar, né? Eu acho, do nosso lado, eu acho que até que vai ser mais aberto. Eu acho que a gente vai atacar mais, mas eu acho que a Laú não vai nos atacar. Até porque eles estão com 3 pontos na nossa frente e o empate para eles aqui eu acho que não é um mau negócio. Então eu acho que eles vão esperar. Vão jogar no contra-ataque. A gente vai ter que ser inteligente e saber fazer um grande jogo. Agora do outro lado estão brigando entre si, né? Você com o Penilha, não sei se você ficou sabendo aí do que aconteceu no clássico do último jogo. Na verdade eu vi falar meio por cima, não entrei muito em detalhe não. Acho que com certeza a gente vai conversar isso aí amanhã. Aí é o problema deles, a gente tem que entrar lá e vencer. Pressão nenhuma, mas preocupação sim, porque a gente montou um time para isso, uma competição que a gente queria disputar. Fizemos um bom jogo no primeiro, mas perdemos, então não adiantou nada. No segundo em casa, acho que um pouco pressionado pela derrota no primeiro jogo da final. Acabamos não jogando bem e não ganhando também. Hoje a gente precisa ganhar, quinta-feira de qualquer jeito. Condições a gente tem, sabe que vai ser um jogo corrido, jogo pegado, mas a gente veio aqui para buscar os 3 pontos. É uma situação que vocês encaram com os jogos da Copa do Brasil, com classificações difíceis, e também na decisão do Mineiro, que o time precisou reverter o resultado. Sim, a gente provou que tem força, que tem condições de correr atrás do placar, atrás do resultado, da classificação também. Legal, né, Thiago? Então apoio não falta para quinta-feira e a gente mais uma vez vai dar a volta por cima para buscar esses 3 pontos aqui. Thiago, sobre a pressão do torcedor, qual é o incentivo de viajar junto com eles? Acho que até no voo recebeu apoio, porque do outro lado vai ter uma pressão muito grande do torcedor, né? Sim, vai ter uma pressão, mas a gente já está acostumado a jogar com pressão, tanto no Brasil quanto fora. Os jogadores do nosso time são acostumados a jogar assim. Então o jogo vai ser muita pressão, vai ser um jogo corrido, como eu falei, mas está todo mundo preparado para fazer um bom jogo. Thiago, você já tem uma certa experiência em Copa Libertadores, né? A gente fala muito de um jogo inteligente. O que seria isso na prática, fazer um jogo inteligente para buscar a vitória? Acho que bem postado, com a bola a gente vai ter que jogar, também não adianta ficar só cozinhando o jogo, esperando o tempo passar, porque a gente precisa ganhar o jogo. Acho que tem que ser agressivo também, tanto com a bola no pé, mas na marcação também, tem que marcar forte para poder fazer um bom jogo aqui. Se não fizer um bom jogo aqui, a gente não consegue ganhar. A Universidade de Chile vem de uma derrota no Clássico, né? Pressão para todo lado também, não tem como correr disso, né? Pois não tem jeito. Pressão para eles, pressão para a gente também. Acredito que vai ser um jogo bem jogado, porque são 2 times de qualidade, 2 times de correria.
espero que a gente esteja aí numa noite melhor que eles para poder ganhar aqui dentro. O retrospecto do Cruzeiro contra a Universidade de Chile são 4 jogos e 4 vitórias. Se é retrospecto positivo, vale pegar esses números também para apostar tudo nisso, né? Vamos trazer tudo que tiver para o nosso lado, para conseguir mais uma vitória aí, quem sabe a quinta, e que vai nos ajudar na classificação. Aí o Thiago Neves, antes o Robinho, com participação especial do torcedor animadíssimo do Cruzeiro, aqui no desembarque da delegação da Raposa. Nesta quarta-feira, o último treino, né, antes do jogo de quinta-feira, jogo exclusivo do Fox Sports. Esse treino vai ser no Estádio Monumental, estádio do Colo-Colo, aqui no Chile. A boa notícia é o Lucas Romero, né, que estava com dores na coxa esquerda, não jogou nas 2 últimas partidas. Essas dores que foram detectadas aí no jogo do Mineirão contra o Vasco da Gama na Conmebol Libertadores. Então ele fica à disposição do técnico Mano Menezes, jogo exclusivo do Fox Sports, desembarque do Cruzeiro, portanto, aqui na capital chilena. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, muito obrigado, Ricardo Lai. Estamos espalhados pelo continente sul-americano. Vamos lá voltar a falar do empate da cara Independente nesta quarta pela 3ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores e pode retomar a liderança da chave. A gente viu agora que é do Milionários neste momento. Contra adversários argentinos como o Independente, o Timão carrega boas e más lembranças. Corinthians na Libertadores pode voltar mais de um mês no calendário. A última partida foi no dia 14 de março contra o Deportivo Lara. Nesse meio tempo, o time focou no Paulistão, foi campeão na casa do rival e deu volta olímpica na estreia do Brasileiro. Lógico, muito feliz por ser campeão paulista, mas já ficou para trás, né? A delegação alvinegra está na Argentina desde segunda-feira. Na véspera do jogo contra o Independiente, fez o reconhecimento do gramado no Libertadores da América. Mas por aí foram apenas uma breve caminhada e a chance de tirar algumas fotos. O treino mesmo foi num campo anexo do El Cilindro, estádio do Racing. Racing que eliminou o Corinthians na Sul-Americana do ano passado há cerca de 6 meses. Um jogo tumultuado, no qual Jô e o atual destaque Rodriguinho foram expulsos. Os jogadores cercam o árbitro uruguaio Leodan Gonçalves. De volta à Avejaneda, o Timão espera ter melhor sorte, agora contra o Rei de Copas. Um adversário difícil, mas devidamente estudado. Uma equipe muito forte, que a gente já sabe mais ou menos a maneira que joga. Um jogo extremamente difícil, uma competição complicada, momento de virar a chavezinha, como habitualmente a gente fala aqui, né? Sheik e a Argentina, uma relação que traz boas recordações ao torcedor corintiano. Não foi exatamente em solo portenho, mas foi contra o argentino Boca Juniors que o atacante se tornou herói em 2012. 6 anos depois, aos 39, volta a ser um protagonista do elenco alvinegro. Foi ele o único jogador a marcar nesta Libertadores, o primeiro diante do Deportivo Lara, já que o segundo foi um gol contra. Sorte eu não acredito, predestinado talvez, mas eu acredito muito no trabalho. Apesar da experiência na competição, desta vez o talismã corintiano deve começar do banco. As mudanças confirmadas por Carille foram a entrada de Jadson na vaga de Matheus Vital e o retorno de Maicon ao meio-campo no lugar de René Júnior. Oswaldo Pascoal, o que esperar do Corinthians em território argentino dessa vez? Eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar esse jogo. E até seria bom para o Corinthians uma vitória fora de casa para restabelecer uma situação de liderança do campeonato, deixando 2 perseguidores ali um pouco mais distantes. Acho que pode fazer diferença essa vitória do Corinthians. É a hora do Corinthians ganhar fora de casa. De repente, pode encontrar um melhor caminho. O Corinthians que está acertando e deve anunciar oficialmente nas próximas horas a renovação de contrato do Balbuena. Opa! Finalmente o Balbuena vai renovar o contrato. O pessoal está acendendo velas lá no Corinthians. 4 anos a renovação de contrato do Balbuena, depois de tanto tempo, desde setembro do ano passado. Uma novela paraguaia. Essa é uma novela paraguaia-argentina, porque um empresário é argentino e o outro paraguaio. As conversas adiantaram bem e faltam pequenos acertos, ajustes no contrato do jogador para que esse contrato seja assinado pelo Balbuena. E é um bom zagueiro, né? É como se fosse uma contratação a manutenção dele. Mas eu queria falar com você um outro assunto. Hoje, o presidente André Sanches declarou que o Flamengo foi atrás do técnico Carille e também do Rodriguinho, que ofereceu um salário milionário para eles.
E aí, como você viu essa história aí? Não, ainda o presidente do Corinthians disse mais, né? Disse que ele faz um desconto de 50% no preço do Rodriguinho, mas o Flamengo não vai comprar o Rodriguinho. Foi o que ele disse. Ele disse que o presidente do Flamengo ofereceu ao treinador do Corinthians 1 milhão de salários. E aí teve aquela resposta bem-humorada do treinador do Corinthians que está na Argentina. Poxa, por 1 milhão? 1 milhão por mês? Ele falou, por 1 milhão por mês eu pego minha mala e a Dutra. Quer dizer, brincadeira também. O presidente do Flamengo desmente. Disse que isso não existiu, o Flamengo não procurou, não fez nenhuma proposta. O treinador do Corinthians disse que a ele não chegou nenhuma oferta, só se procuraram as pessoas que cuidam da carreira dele. Porque a ele não chegou nenhuma proposta do Flamengo. Mas o presidente do Corinthians hoje foi enfático depois da reunião, da eleição na Confederação Brasileira de Futebol. Assunto para daqui a pouquinho também aqui nesse Central Fox. Já que falamos do Flamengo, a torcida rubro-negra deu uma prova de força e também de apoio ao clube nesta terça-feira. Mais de 45 mil torcedores foram ao Maracanã para enviar boas vibrações à equipe que enfrenta o Santa Fé amanhã com portões fechados, né? Então foi a hora de dar aquela energia e o Flávio Vinick acompanhou. Essas imagens já entraram para a história. Trata-se do treino com o maior público já registrado no Maracanã. No total, 45.977 torcedores vieram ao estádio. Todos os bilhetes disponíveis foram trocados por 1 quilo de alimento. E ainda tinha muita gente que gostaria de estar aqui. O clima era de jogo, gritos de incentivo, mas era só um treino. O último, antes da partida contra o Santa Fé nesta quarta-feira. Jogo que não terá torcida. Podemos dizer também que foi um reencontro do clube mais popular do país com seus torcedores mais populares. O treino aberto proporcionou uma aproximação do time com muita gente que tem dificuldades para comprar ingresso para o jogo. Os preços acima de R$ 80, até para estudantes, acabam afastando esse público da equipe do Flamengo. A meia pra gente, quando tá barato, é R$ 80. Eu estudo, não trabalho. Meu pai e minha mãe não têm condições. Aí fica difícil. É uma oportunidade muito boa, fico feliz de ver o time do Flamengo aqui, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Muitos daqui estão pela primeira vez aqui no Maracanã como ela. Isso foi uma oportunidade até para criança, até para quem não tem tempo vago assim para vir. Isso foi muito bom para vir. A festa emocionou os torcedores na arquibancada e impressionou os jogadores no campo. Emociona, com certeza, né? Mas se tratando de torcida do Flamengo, a gente espera assim, sempre coisas positivas, né? O Júlio César ali depois do treino estava falando comigo que essa torcida é diferente mesmo. Mesmo sendo 3 horas da tarde no sol quente, podendo estar na praia, todo mundo veio aqui nos apoiar e fazer uma linda festa. A presença de muitos jovens e crianças fez com que os jogadores voltassem no tempo. E hoje acabei de chegar no vestiário e vi um vídeo do garotinho falando que era a primeira vez no Maracanã, e eu lembrei que na primeira vez que eu vim com meu pai, Flamengo de São Paulo, tinha 4 anos, e fiquei muito feliz, realizando um sonho. O desafio agora é levar toda essa energia do treino para uma partida que não terá torcida. Mentalizar, né? Vamos mentalizar desde o momento que a gente entrou ali e viu aquele espetáculo. O futebol pede torcida, né? O Libertadores pede muito mais, né? É um ponto negativo que nós vamos ter amanhã, a ausência do nosso torcedor. Mas tem que estar mais concentrado, né? Principalmente no final do jogo, a gente já viu contra o River o que aconteceu, né? O apoio dos torcedores jamais será esquecido pelos jogadores. Teve até volta olímpica no fim do treino para agradecer. E uma foto do time para registrar o momento. Pensando bem, uma foto de quem mais brilhou na tarde, a torcida do Flamengo. E o adversário do Mengão, o Santa Fé, treinou no estádio do Vasco. O time colombiano é o 3º colocado no grupo 4 da Libertadores. E a repórter Caroline Patati mostra os detalhes do treinamento.
Imagem do treino do Santa Fé, só do aquecimento. Logo no início da atividade, o pedido foi para desligar as câmeras em São Januário. Mesmo assim, a imprensa pôde assistir e o que vimos não diferiu muito disso aí não. Trabalho bem leve, com bola, sem indicação de equipe. Não bastasse a má fase, o Santa Fé ainda viajou para o Brasil com 4 desfalques. O goleiro Castejanos, o meia Joa e os laterais Balanta e Valência. Nicolas Rio tem sido improvisado na esquerda. La grande entre jugador y profe y tengo experiencia con el equipo femenino, entonces hay que tener fe y tranquilidad. O Santa Fé ainda não venceu na fase de grupos da Libertadores. Bueno, hay una amistad y bueno, y hay grandes jugadores, Diego, Vinicio, hay muchos que están en selección de Brasil, mucha experiencia, así que bueno, esa clase de partido creo que todo el mundo quiere jugar. Falar do Neymar